Ele exigiu um aborto e foi embora. 2 anos depois, o CEO milionário ficou paralisado ao ver suas filhas gêmeas no shopping. Henrique Almeida havia construído toda a sua vida sobre o controle, aquela disciplina rígida e absoluta que não deixava espaço para hesitação ou compromisso. Como diretor de uma das maiores corporações do país, seu nome era sinônimo de poder, sua imagem projetada em revistas de luxo como o homem que transformava em ouro tudo o que tocava. Ele usava o sucesso como uma armadura e, durante anos, acreditou que essa armadura era impenetrável. Mas quando Catarina ficou diante dele naquela noite, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto lhe mostrava o pequeno teste de plástico com 2 linhas inconfundíveis, ele sentiu algo rachar sob a superfície. Ela buscava em seu rosto calor, tranquilidade, o homem que um dia acreditou que a amava. Em vez disso, encontrou apenas aço. Seus olhos castanhos, geralmente afiados pela ambição, ficaram frios como pedra. O silêncio se arrastou insuportavelmente até que ele finalmente falou, com a voz baixa, mas implacável. Este não é o momento certo. Você vai dar um jeito nisso amanhã, sem discussão. Catarina encolheu-se como se tivesse sido atingida. Ela tinha pensado que talvez ele ficasse surpreso, até irritado, mas no fundo esperava que ele cedesse, que a ideia de um filho pudesse despertar algo terno dentro dele. Em vez disso, ele tratou a notícia como nada mais do que um problema de negócios que precisava ser resolvido de forma rápida e eficiente. Ele não perguntou como ela se sentia. Ele não se sentou com ela no turbilhão de medo e incerteza. Ele simplesmente emitiu uma ordem, como faria com um funcionário que cometeu um erro caro. Seu olhar era distante, quase entediado, e naquele momento, Catarina percebeu a profundidade do abismo entre eles. Sua voz tremeu enquanto tentava explicar que aquilo não era apenas um inconveniente, que havia vida crescendo dentro dela, que ela não podia reduzir seu filho a um problema. Ela implorou para que ele olhasse além de seu império, além da imagem que ele protegia com tanto cuidado, e visse a ela, visse a eles, como algo que valia mais do que o controle. Mas cada palavra que ela pronunciava encontrava uma parede de silêncio e indiferença. A mandíbula de Henrique se apertou e ele repetiu, desta vez mais cortante, mais cruel: amanhã. Foi a última palavra de um homem acostumado a ser obedecido. A discussão que se seguiu estraçalhou o pouco que restava do frágil relacionamento deles. As lágrimas de Catarina não o comoveram, sua raiva não o fez vacilar. Ela o acusou de ser um homem sem alma, de se esconder atrás de sua fortuna, porque tinha muito medo de sentir. Ele rejeitou as acusações dela com uma frieza que a gelou até os ossos. Em sua mente, ele estava se protegendo, cortando laços antes que pudessem prendê-lo, antes que a vulnerabilidade da paternidade pudesse desmantelar o império que ele havia sacrificado tudo para construir. Mas, ao fazer isso, ele não percebeu que não estava se protegendo de forma alguma. Ele estava se condenando a uma solidão que só reconheceria anos mais tarde. Naquela noite, Catarina fez as malas. Ela foi embora sem olhar para trás, agarrando a foto do ultrassom que havia feito naquele mesmo dia. Ela sabia que ele nunca abriria o coração, nem então, nem quando mais importava. Deixou o seu apartamento de luxo na zona sul de São Paulo, suas superfícies polidas e janelas reluzentes que não refletiam nada além de vazio, e entrou em um mundo de incerteza. Seu coração estava partido, mas batia no ritmo das pequenas vidas que cresciam dentro dela, e ela jurou que as protegeria, custasse o que custasse.
Henrique ficou na janela muito tempo depois que ela partiu, olhando para as luzes da cidade que se estendiam infinitamente abaixo. Ele disse a si mesmo que havia feito a coisa certa, que ela um dia o agradeceria por salvá-los de um fardo que nenhum dos dois estava pronto para carregar. Ele serviu uma bebida, convencido de que havia tomado a decisão racional, a decisão forte. No entanto, em algum lugar profundo, sob as camadas de orgulho e certeza, uma leve inquietação se agitou. Ele a ignorou, assim como ignorou a mensagem não lida que ela deixou, sem perceber que, ao lhe virar as costas naquela noite, ele havia virado as costas para o único futuro que poderia tê-lo tornado completo. Capítulo 2. Sobrevivência e duas vidas. A partida de Catarina não foi a fuga dramática de uma mulher correndo para a liberdade, mas a retirada silenciosa e dolorosa de alguém que havia sido expulsa de uma vida que ela pensava ser sua. O Rio de Janeiro pareceu mais frio enquanto ela caminhava pelas ruas com sua mala, cada luz um lembrete do mundo que estava deixando para trás. Ela não tinha um plano, nem economias para falar, nem família para recorrer. A única coisa que levava consigo era a foto granulada em preto e branco do ultrassom, dobrada cuidadosamente na bolsa, prova das vidas que ele se recusava a apagar. Cada vez que a tocava, sua determinação se endurecia, mesmo enquanto o medo a agarrava a cada passo que dava para longe da fortaleza, de vidro e aço de Henrique. Nas semanas seguintes, seu mundo se resumiu à sobrevivência. Encontrou um quarto alugado em uma parte degradada da cidade, com paredes finas o suficiente para ouvir as discussões e os bebês chorando dos vizinhos. Mas era tudo o que podia pagar. Encontrou trabalho em um pequeno mercadinho do bairro. Parada atrás do caixa por horas a cada dia, seus tornozelos inchados palpitavam à medida que a gravidez avançava. Os clientes raramente a olhavam nos olhos e, quando o faziam, era com impaciência em vez de bondade. Mesmo assim, ela sorria quando podia, porque a ideia das duas pequenas vidas crescendo dentro dela lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. Ela se lembrava de que cada turno que completava, cada real que economizava, era um tijolo na fundação da vida que estava construindo para elas. A gravidez, no entanto, foi implacável. As noites se tornaram uma batalha contra o esgotamento e o medo. Muitas vezes ficava acordada, olhando para o teto rachado de seu quarto alugado, imaginando como pagaria pelos cuidados médicos, como compraria fraldas ou leite em pó, como criaria 2 filhos sozinha. Às vezes, nas horas mais escuras, sua mente voltava para Henrique, para o calor que um dia existira entre eles antes que a ambição e o orgulho tivessem substituído o amor. Ela se perguntava se ele pensava nela, se arrependia da maneira como a havia descartado. Mas então ela se lembrava da finalidade em sua voz, da forma como seus olhos haviam se tornado gelo, e sabia a resposta. Ela não podia depender dele, ela não imploraria novamente. À medida que sua barriga ficava mais pesada, ela se tornou assunto de sussurros na vizinhança. Alguns tinham pena, outros a julgavam. Mas Catarina aprendeu a ignorá-los. Ela caminhava sozinha para suas consultas médicas, segurando o casaco em volta de si, e ouvia atentamente enquanto o médico explicava as complicações de carregar gêmeos. Havia riscos, e ela sabia disso, mas ela acenou com a cabeça com firmeza e disse ao médico que faria o que fosse preciso. Cada vez que o transdutor do ultrassom deslizava sobre sua barriga e ela via 2 batimentos cardíacos piscando, seu peito se enchia de um amor feroz que abafava seu medo. Isabela e Sofia eram suas filhas, sua razão de respirar,
e ela suportaria qualquer dificuldade para trazê-las em segurança ao mundo. Quando o dia do parto chegou, foi um caos. Ela foi levada às pressas para o hospital, seu corpo dilacerado pela dor, suas mãos agarrando as grades da cama até que seus nós dos dedos ficassem brancos. O quarto se encheu de vozes, médicos dando instruções, enfermeiras se movendo rapidamente, o bip das máquinas preenchendo o ar. A visão de Catarina estava embaçada com lágrimas e exaustão, mas através da névoa ela ouviu os gritos. Primeiro um, depois o outro, perfurando o ar com vida pura. Elas foram colocadas em seus braços, pequenos corpos embrulhados em cobertores macios, seus cabelos úmidos e escuros, seus olhos piscando pela primeira vez. Ela chorou enquanto lhes sussurrava promessas, promessas de que as amaria o suficiente por ambos os pais, promessas de que nunca as deixaria se sentir abandonadas. Ela as chamou de Isabela e Sofia, nomes que lhes havia sussurrado na tranquilidade de seu quarto por meses, nomes que agora carregariam sua esperança para o futuro. As semanas que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir e mamadas intermináveis. Catarina aprendeu a viver em fragmentos, momentos de descanso, quando as meninas finalmente fechavam os olhos, refeições rápidas, comidas frias, porque não havia tempo para aquecê-las. Seu corpo doía, seus olhos ardiam de exaustão, mas ela encontrava alegria nos menores momentos. O primeiro riso de Isabela, o olhar curioso de Sofia, a forma como suas mãozinhas se enrolavam em seu dedo. Aqueles momentos eram tesouros maiores do que qualquer coisa que o dinheiro de Henrique pudesse comprar. Ela as via crescer com admiração, maravilhada com a forma como suas personalidades começavam a surgir, como mesmo em tenra idade elas espelhavam uma na outra, mas ainda eram tão distintas. Havia noites em que ela desmoronava, sobrecarregada pelo peso de tudo, quando as contas se acumulavam e o medo do fracasso apertava seu peito. Mas então, ela ouvia a respiração suave de suas filhas em seus berços e se levantava novamente. O amor lhe dava uma força que a lógica dizia que ela não deveria ter. Ela aprendeu a esticar cada real, a aceitar a bondade de estranhos quando ela vinha, e a lutar por suas filhas de maneiras que Henrique jamais entenderia. Ela não pensava mais nele com saudade, apenas com uma amargura que lentamente se transformou em indiferença. Ele havia escolhido seu império em vez delas e, ao fazer isso, havia dado a ela a chance de descobrir sua própria força. Quando Isabela e Sofia completaram 2 anos, Catarina havia construído um mundo frágil, mas real, ao redor delas. Não era glamouroso, mas estava cheio de amor. Elas conheciam as canções de ninar cantadas suavemente à noite, o calor de seus braços e a constância de sua presença. Ela havia perdido tudo o que pensava que precisava, mas em troca havia encontrado tudo o que realmente importava. E embora ela não pudesse ter imaginado isso então, o destino já estava tecendo um reencontro cruel e surpreendente que despedaçaria o passado que ela tanto se esforçara para enterrar. Capítulo 3. A paralisia no shopping. Henrique Almeida nunca se permitiu pensar no passado, ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo toda vez que uma memória indesejada tentava surgir. Seu império exigia foco, sua reputação exigia compostura, e ele construiu muros de rotina e sucesso ao seu redor com tanto cuidado que ninguém em seu círculo conseguia ver as rachaduras. Para o mundo, ele era o homem que tinha tudo. Um multimilionário na casa dos 30, impecavelmente vestido com ternos sob medida, sentado à cabeceira de longas mesas polidas, onde homens com o dobro de sua idade se agarravam a cada uma de suas palavras. Ele era implacável em negociações
impassível ao fechar negócios, admirado por sua visão e temido por sua precisão. No entanto, nenhuma quantidade de poder ou aclamação podia silenciar completamente as sombras que às vezes rastejavam em sua mente quando as noites eram longas e o silêncio pressionava demais contra as paredes de vidro de seu apartamento. Ele havia enterrado Catarina na parte de sua memória rotulada como erros, convencendo-se de que o que ele havia exigido era necessário, até mesmo sábio. Ele disse a si mesmo que ela estaria melhor sem ele, que ela não poderia ter suportado o peso de seu mundo e que cortar laços havia sido um ato de clareza em vez de crueldade. Mas sob essas mentiras cuidadosamente construídas, jazia a verdade que ele se recusava a confrontar. Ele estava com medo, medo da mudança, medo da vulnerabilidade, medo de permitir que o amor o derrubasse do pedestal que ele havia esculpido em pedra. Ele havia escolhido seu império porque ele não exigia nada além de ambição e, em troca, havia abandonado algo que não entendeu completamente até que fosse tarde demais. Os anos se passaram em um borrão de contratos, entrevistas e expansão global. Henrique se tornou o rosto do sucesso corporativo, o exemplo que as escolas de negócios citavam. Isso o homem que as revistas chamavam de o visionário de aço. No entanto, apesar de todos os elogios, ele frequentemente voltava para casa, para o vazio roedor de alguém que havia negociado por muito pouco. Seus assistentes sussurravam sobre suas longas horas, sua recusa em tirar férias, sua obsessão pelo controle, mas nenhum ousava questioná-lo pessoalmente. Ele seguia em frente com a confiança praticada de um homem que nunca havia falhado, mas no fundo ele se perguntava por que suas vitórias não pareciam mais triunfos. A imagem de Catarina às vezes se intrometia sem aviso. Ele a via rir em uma visão fugaz. Sentia sua ausência como uma ferida que nunca poderia fechar. Ele ignorava, servia outra bebida, enterrava-se em outro negócio. Ele não havia lido sua última mensagem, nunca admitiu isso para ninguém, mas a notificação não lida ainda estava em seu telefone, um lembrete silencioso que ele nunca conseguiu apagar. Ele nunca olhou, porque no fundo sabia que o que ela continha poderia desfazê-lo, e ele não podia se permitir ser desfeito. O destino, no entanto, não respeita os muros que os homens constroem ao seu redor. Em uma tarde comum, enquanto Henrique se movia pelos corredores reluzentes de um shopping de luxo na capital paulista, entre reuniões, o passado colidiu com ele de uma forma que despedaçou tudo. Ele a viu primeiro, Catarina, seus cabelos loiros caindo suavemente sobre os ombros, seus olhos azuis examinando as lojas com a calma concentração de uma mãe mantendo seus filhos por perto. Por uma fração de segundo, ele pensou que sua mente estava pregando peças, uma ilusão cruel conjurada pela culpa. Mas então ele as viu. Duas meninas pequenas, idênticas em todos os traços, com cabelos escuros que brilhavam sob as luzes do shopping, e olhos exatamente no mesmo tom de castanho que os dele. Elas seguravam as mãos de Catarina enquanto a arrastavam em direção a uma loja de brinquedos, suas pequenas vozes carregando a risada da inocência. Henrique parou no meio do caminho, seu corpo congelado, sua respiração presa dolorosamente no peito. O mundo ao seu redor embaçou, o falatório dos compradores desapareceu, até que não houvesse nada além da visão daquelas duas meninas pequenas. Suas pernas se recusaram a se mover. Seu império, sua riqueza, sua força cuidadosamente curada não significavam nada naquele instante, porque ele soube com absoluta certeza o que estava olhando. Eram suas filhas. Catarina virou a cabeça então, seus olhos encontrando os dele.
Em seu olhar, ele não viu calor nem saudade, apenas uma parede de aço tão impenetrável quanto a que ele havia usado contra ela. Ela puxou as meninas para perto, sua mão agarrando as delas com uma força protetora. Henrique queria gritar, encurtar a distância, dizer algo, qualquer coisa, mas sua garganta se contraiu e nenhum som saiu. Ele havia enfrentado conselhos de administração hostis, negociado com homens que o arruinariam sem piscar e nunca havia vacilado. No entanto, ali, no meio de um shopping, confrontado com a verdade que se recusava a encarar, ele ficou paralisado. Uma das meninas olhou para ele ao passar, seus grandes olhos castanhos segurando os dele por uma fração de segundo. Aquele olhar penetrou mais profundamente do que qualquer acusação, pois em sua curiosidade inocente ele viu não apenas a si mesmo, mas tudo o que havia perdido. A primeira vez que abriram os olhos, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Seu peito doeu com uma culpa tão aguda que ele pensou que poderia desmaiar. Catarina se virou, guiando-as para fora da vista. E assim, o momento se foi. Mas Henrique permaneceu ali, o coração disparado, a compreensão caindo sobre ele de que as vidas que ele havia exigido que fossem apagadas não apenas sobreviveram, mas prosperaram sem ele. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Henrique serviu uma bebida, mas a deixou intocada. Ele sentou-se em silêncio, olhando para a mensagem não lida em seu telefone, aquela que ele havia ignorado anos antes. Agora ele sabia o que ela continha, mesmo sem abri-la. Ele não havia se afastado apenas de Catarina, ele havia se afastado delas. 2 vidas, 2 filhas, ambas com seus olhos, ambas estranhas para ele. E pela primeira vez em sua vida, o multimilionário que nunca conhecera o medo se sentiu completamente impotente. Ele percebeu que todas as suas vitórias, toda a sua riqueza, todo o seu orgulho cuidadosamente protegido não significavam nada em face do que ele havia perdido. Capítulo 4. A decisão de não fugir. Henrique mal dormiu depois daquele encontro no shopping. Ele ficava acordado durante as longas horas da noite, revivendo cada detalhe com uma intensidade que parecia um castigo. A visão da mão de Catarina, firmemente entrelaçada com a das 2 meninas pequenas, permaneceu em sua mente como uma fotografia gravada em sua memória. Ele se lembrava da curva de suas bochechas, da forma como seus cabelos pegavam a luz e, acima de tudo, de seus olhos, o mesmo castanho escuro que os dele. Ele não conseguia escapar da compreensão de que as havia negado antes mesmo de seu nascimento. E, no entanto, lá estavam elas, vivas e vibrantes, caminhando ao lado da mãe, como se o mundo nunca tivesse precisado dele. O peso do que ele havia perdido o oprimiu até que ele mal conseguia respirar. Nos dias que se seguiram, Henrique funcionou no piloto automático. Foi a reuniões, deu discursos, assinou contratos por mais dinheiro do que a maioria dos homens veria em toda a vida, mas tudo parecia vazio. Seus executivos o elogiavam por sua perspicácia, sua capacidade de ver oportunidades que outros perdiam. Mas Henrique sabia que sua mente estava em outro lugar. Toda vez que fechava os olhos, ele via aquelas meninas pequenas. Toda vez que ouvia risadas ecoando pelos corredores de seu escritório, ele imaginava as vozes delas em seu lugar. Seu império, cuidadosamente construído, nunca havia parecido tão insignificante. Ele sempre acreditou que a riqueza poderia isolá-lo do arrependimento, que as conquistas poderiam abafar os fantasmas que pudessem persegui-lo. Agora ele sabia que estava errado. O dinheiro podia comprar-lhe qualquer coisa, exceto os anos que ele já havia perdido. Ele começou a procurá-las de maneiras pequenas, quase desesperadas. Primeiro, voltou ao shopping
sob o pretexto de fazer recados, examinando a multidão na esperança de vê-las novamente. Quando isso falhou, ele pediu favores. Ele fez perguntas discretas através de contatos discretos, usando a rede que sempre o havia garantido ficar à frente de seus rivais. Não demorou muito. Em questão de dias, ele tinha um envelope em sua mesa cheio de fotografias e notas, cada detalhe de suas vidas compilado em linhas de texto arrumadas. Catarina morava em um bairro modesto, longe dos arranha-céus reluzentes que Henrique chamava de lar. Ela dirigia um carro velho que parecia muito pequeno para transportar 2 crianças confortavelmente e trabalhava em meio período em uma loja local. As gêmeas, Isabela e Sofia, frequentavam uma creche próxima. O relatório as descrevia como saudáveis, felizes e cheias de energia, e cada foto era uma prova disso. Henrique sentou-se em seu escritório muito tempo depois que o prédio se esvaziou, olhando fotos de suas filhas correndo em um pátio, brincando com brinquedos, agarrando-se à mãe com confiança inabalável. A visão de Catarina o atingiu com mais força. Ela não se parecia mais com a mulher que ele se lembrava, vestida com roupas de grife e sentada à sua frente em jantares luxuosos. Em vez disso, ela vestia roupas simples, seus cabelos loiros frequentemente presos, seu rosto marcado com linhas de exaustão que falavam de noites sem dormir e preocupação constante. No entanto, havia uma força em seus olhos que ele nunca havia notado antes, ou talvez uma que ele havia destruído e ela havia reconstruído sem ele. Ela havia criado 2 filhos sozinha, sem o dinheiro dele, sem o apoio dele, sem sequer o reconhecimento dele. Essa compreensão o destruiu. Apesar de todo o seu poder, de todas as salas de reuniões que ele comandava, foi Catarina quem provou ser mais forte do que ele jamais foi. Henrique passou noites olhando para aquelas fotos. A culpa o dilacerava a cada página. Ele se lembrou da maneira fria como a havia dispensado, da crueldade de sua ordem, da arrogância que o havia convencido de que estava acima das responsabilidades da paternidade. Ele a havia silenciado, ignorado e ido embora. E ao fazê-lo, abandonou não apenas a ela, mas a elas. Agora, a cada imagem de Isabela e Sofia, ele via o quanto havia perdido. Seus primeiros sorrisos, suas primeiras palavras, seus primeiros passos. Tudo se foi, momentos que ele nunca poderia recuperar. Ele não apenas os perdeu, ele os jogou fora antes que tivessem a chance de existir. Finalmente, ele não aguentou mais a distância. Uma noite, ele dirigiu até o bairro onde elas moravam, estacionando o seu carro caro várias casas abaixo para não chamar a atenção. Das sombras, ele observou Catarina carregando as compras para dentro de casa, as gêmeas pulando ao redor dela, suas risadas ecoando na rua tranquila. O som o perfurou mais profundamente do que qualquer crítica que ele havia recebido. Ele agarrou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada parte dele gritava para sair, chamá-la, ajoelhar-se na frente daquelas meninas e dizer-lhes a verdade. No entanto, o medo o manteve no lugar. O mesmo medo que uma vez o fizera exigir o impensável, agora o impedia da única coisa que ele mais desejava. Ele ficou ali até que as luzes da casa se apagaram e a vizinhança ficou em silêncio. Seu coração doía a cada momento que ele adiava, a cada segundo que escorria por seus dedos. Mas enquanto ele voltava para a cidade, os rostos de Isabela e Sofia o assombravam, recusando-se a desaparecer. Ele percebeu então que não podia mais se esconder atrás de desculpas ou orgulho. O império que ele havia construído, de repente,
parecia frágil em comparação com o vínculo que ele havia negado a si mesmo. A força de Catarina havia criado uma vida sem ele, mas ele não continuaria sendo um estranho. Ele não podia desfazer o passado, mas podia lutar por um lugar no futuro delas. E enquanto ele entrava na garagem vazia de seu apartamento, Henrique sussurrou os nomes que havia aprendido naquele relatório. Isabela, Sofia. Como se dizê-los em voz alta pudesse ancorá-lo na promessa que estava se formando em seu coração. Ele não fugiria novamente. Desta vez, ele enfrentaria a tempestade que havia criado, não importando o quanto isso o destruísse no processo. Capítulo 5. O primeiro passo e a prova. Quando Henrique finalmente reuniu coragem para se aproximar de Catarina, não foi a entrada imponente de um homem que passou a vida sendo obedecido. Ele não chegou com uma comitiva ou um presente caro destinado a comprar perdão. Ele veio sozinho, parado nos degraus desgastados de sua modesta casa, seu terno sob medida fora de lugar no bairro tranquilo. Pela primeira vez em sua vida adulta, suas mãos tremeram. Ele bateu na porta suavemente, quase esperando que ela não atendesse, quase rezando para que ela o fizesse. E quando a porta se abriu, vê-la o atingiu com mais força do que qualquer golpe que ele já havia recebido. Catarina estava na porta com os cabelos presos, seus olhos azuis afiados, mas cautelosos, seu corpo ligeiramente inclinado na frente das duas meninas pequenas que espreitavam por trás de suas pernas. Isabela segurava uma boneca. Sofia agarrava o vestido da mãe e seus grandes olhos castanhos fixaram-se nele com uma curiosidade inocente. Por um momento, as palavras o abandonaram. Ele havia ensaiado uma dúzia de discursos em sua mente, desculpas praticadas que soavam quase nobres. Mas, parado na frente delas, ele percebeu o quão vazias essas palavras eram. O silêncio se arrastou dolorosamente até que Catarina falou, sua voz firme e com uma ponta de aço. "O que você quer, Henrique?" Não era uma pergunta cheia de dor, mas uma que carregava o peso de anos de traição. Ele engoliu em seco, sentindo sua garganta apertar. "Eu só precisava ver você, ver elas." Ele olhou para as gêmeas, seu coração doendo enquanto elas se agarravam à mãe, sem saber quem ele era. A mandíbula de Catarina se apertou, seus olhos se estreitaram. "Você já nos viu uma vez no shopping, você não precisava vir aqui." Sua voz era cortante, defensiva, mas sob ela, ele pensou ter ouvido o leve tremor de velhas feridas. Ele balançou a cabeça lentamente, forçando-se a encontrar o olhar dela. "Não, isso não foi suficiente. Eu não consigo explicar o que fez comigo. Vê-las, perceber o que eu perdi, o que eu joguei fora. Eu não estou aqui para dar desculpas, Catarina. Eu só quero uma chance de conhecê-las, de ser algo mais do que um estranho de quem elas nunca se lembrarão." Os olhos dela brilharam com raiva. Ela se colocou completamente na porta agora, bloqueando a visão das meninas. "Você não decide isso agora, não depois de tudo. Você sequer se lembra do que me disse? Lembra que exigiu que eu acabasse com as vidas delas como se fossem um inconveniente?" Cada palavra o atingiu como um chicote e ele curvou a cabeça, a vergonha percorrendo seu corpo. "Eu me lembro", ele admitiu, sua voz rouca. "E é o maior arrependimento da minha vida. Eu não posso desfazê-lo. Eu não posso apagar a crueldade daquela noite. Mas eu posso tentar passar o resto da minha vida garantindo que elas saibam que são desejadas, que são amadas. Eu posso tentar ser o pai que eu deveria ter sido desde o início." O ar entre eles ficou pesado. As mãos de Catarina tremeram ligeiramente,
mas sua voz permaneceu firme. Você acha que aparecer agora apaga 2 anos de silêncio? Você não estava lá quando elas estavam doentes, quando acordavam gritando à noite, quando eu tive que escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédios. Você não estava lá quando elas deram os primeiros passos, quando chamaram por alguém para segurá-las. Eu estava sozinha. Você não pode simplesmente entrar aqui e reescrever a história só porque sua consciência de repente o alcançou. Henrique sentiu as palavras dela o rasgarem, cada uma um lembrete de tudo o que ele havia perdido e de tudo o que ele não havia sido. Ele queria argumentar, dizer a ela que agora poderia ser diferente, mas percebeu que não havia nada que ele pudesse dizer para apagar a dor dela. Em vez disso, ele assentiu lentamente, sua voz calma, mas inabalável. Você está certa. Eu não estava lá, e eu nunca vou me perdoar por isto. Eu não estou pedindo para você me perdoar também. Eu só estou pedindo para você me deixar tentar. Não por mim, por elas. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo som fraco das meninas sussurrando uma para a outra, atrás das pernas da mãe. Finalmente, Catarina se virou ligeiramente. Seus olhos piscaram em direção a elas antes de voltarem para os dele. Se você está falando sério sobre isso, você começa devagar. Você não pode simplesmente invadir e ser o herói. Você vai ganhar cada segundo da confiança delas. E na primeira vez que você a quebrar, Henrique, você não as verá novamente. Nunca. Sua voz tremeu ligeiramente na última palavra, mas sua determinação era clara. O peito de Henrique apertou, mas ele assentiu rapidamente, quase desesperadamente. Eu aceitarei o que você me der. Eu vou aparecer. Eu vou ficar. Eu vou lutar por elas. Não me importa quanto tempo demore. Catarina o estudou por mais um momento, como se procurasse a arrogância que uma vez o havia definido. Quando ela não encontrou nenhuma, ela se afastou o suficiente para que ele pudesse ver as gêmeas mais claramente. Os olhos de Isabela se arregalaram enquanto ela sussurrava para a irmã. Quem é ele? A testa de Sofia se franziu com curiosidade, sua mãozinha ainda agarrada ao vestido de Catarina. O coração de Henrique encolheu enquanto ele sussurrava suavemente. Eu sou alguém que quer conhecer você, se você me permitir. Catarina não respondeu, mas também não fechou a porta. E para Henrique, aquele pequeno ato parecia o primeiro raio de luz rompendo anos de escuridão. Enquanto ele estava ali, olhando para suas filhas pela primeira vez, sem uma multidão ou uma distância entre elas, ele percebeu que esta não era uma negociação que ele poderia vencer com charme ou poder. Esta era a luta de sua vida, e o único caminho a seguir era com humildade, paciência e um amor que ele um dia teve muito medo de dar. Capítulo 6. A luta pela confiança. Henrique voltou na semana seguinte sem saber se Catarina realmente o permitiria, e cada passo em direção à porta dela parecia estar caminhando para um julgamento para o qual ele não estava preparado. Ele havia fechado fusões de bilhões de dólares sem suar. No entanto, a ideia de ser rejeitado por ela, por elas, apertava seu peito dolorosamente. Quando a porta finalmente se abriu, Catarina estava lá novamente, sua expressão cautelosa, mas desta vez ela não o excluiu imediatamente. Ela o deixou parado desajeitadamente na varanda até que Isabela e Sofia apareceram atrás dela, suas mãozinhas agarrando o vestido, enquanto o olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Catarina finalmente falou, sua voz cortante, mas firme. Vamos ao parque. Você pode vir, mas fica em segundo plano, sem perguntas, sem pressão. Henrique aceitou instantaneamente, quase rápido demais.
e a seguiu a uma distância respeitosa enquanto caminavam pela rua tranquila. As gêmeas dispararam à frente, rindo e apontando para cada cachorro que passava ou cada folha que tremulava. Sua energia era tão ilimitada que ele se viu maravilhado com a forma como Catarina as acompanhava sem esforço. Ela parecia cansada, sim, mas também serena, forte de uma forma que ele nunca havia notado antes. Ele percebeu com uma pontada dolorosa que ela havia se tornado tudo o que ele pensara que ela não poderia ser, não por causa dele, mas apesar dele. No parque, as meninas correram direto para os balanços, chamando a mãe para empurrá-las mais alto. Henrique permaneceu congelado na beira do playground, sentindo-se um intruso em uma vida que sempre deveria ter sido dele para compartilhar. Ele hesitou até que Isabela olhou por cima do ombro, encontrando seu olhar. Ela inclinou a cabeça e, após uma pausa, o chamou. Você quer empurrar também? Era um convite tão simples, dito com a franqueza inocente de uma criança que não entendia a gravidade de suas palavras. Henrique sentiu sua garganta apertar enquanto avançava, suas mãos tremendo enquanto empurrava o balanço com cuidado, aterrorizado de cometer um erro, aterrorizado de quebrar a frágil confiança que lhe era oferecida. Isabela riu, um som brilhante que atravessou diretamente a armadura que ele usava há anos, e Sofia rapidamente exigiu a sua vez. Logo, em questão de minutos, ele estava empurrando as duas. Seu coração inchava a cada grito de alegria. Sua mente corria com a percepção do quanto ele já havia perdido. Catarina observava de um banco próximo, sua postura rígida, seus olhos afiados como se o desafiassem a vacilar. Mas, enquanto ela observava sua filha rir sob as mãos cuidadosas dele, ela viu algo que não esperava, uma ternura em sua expressão que nunca existira antes. Ele não era o homem frio e inflexível que ela havia deixado para trás. Ele parecia desajeitado, incerto, quase frágil, mas também totalmente presente, de uma forma que a surpreendeu. Ela não baixou a guarda, mas pela primeira vez em anos se perguntou se talvez houvesse mais em seu arrependimento do que palavras vazias. Mais tarde, eles se sentaram juntos na grama para um pequeno piquenique que Catarina havia preparado. Henrique estava dolorosamente ciente de quão deslocado ele parecia, sentado de pernas cruzadas no chão com suas roupas caras, mas ele se forçou a ficar parado, a ouvir as meninas tagarelando sobre seus jogos favoritos e as histórias que elas gostavam antes de dormir. Ele se agarrou a cada palavra, gravando cada detalhe em sua memória, como se fosse um tesouro. Quando Sofia se inclinou sobre ele sem perceber, distraída por um biscoito em sua mão, Henrique sentiu todo o seu corpo congelar. Era a primeira vez que uma delas o tocava sem hesitar, e o peso disso quase o desfez. Ele não ousou se mover, aterrorizado de que ela se afastasse, mas quando ela permaneceu ali, confortável e despreocupada, algo dentro dele se abriu. À medida que a tarde diminuía, Catarina recolheu as meninas e se levantou para sair. Henrique se levantou também, inseguro se deveria segui-las, com medo de ultrapassar o limite, mas Catarina o surpreendeu ao falar suavemente, quase com relutância. Você pode nos acompanhar até em casa? As palavras eram simples, mas para Henrique, elas tinham mais significado do que qualquer contrato que ele havia assinado. Ele caminhou ao lado delas em silêncio, observando as meninas pularem à frente, suas risadas ecoando pela rua. Catarina permaneceu perto, sua presença ainda um lembrete de que ele ainda estava em teste, ainda não provado. No entanto, havia um vislumbre de algo em seu olhar que não estava lá antes. Não perdão, não confiança,
mas talvez o mais leve vislumbre de possibilidade. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Henrique reviveu cada momento do dia. Ele pensou na forma como Isabela havia olhado para trás, no som da risada de Sofia enquanto a empurrava para o alto, no peso de seu pequeno corpo encostado nele. Ele pensou nos olhos afiados de Catarina, sua voz firme e os muros que ela ainda mantinha firmemente no lugar. Ele sabia que este era apenas o começo, que ele tinha anos de danos a desfazer e cicatrizes a curar. Mas, pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar com tudo o que tinha. Não outro império, não outra vitória, mas a frágil oportunidade de ser o pai que ele deveria ter sido desde o início. Capítulo 7. A verdadeira riqueza. As semanas se transformaram em meses e, lentamente, Henrique se tornou uma presença na vida de suas filhas. Não mais apenas um estranho na porta, mas uma figura que elas começaram a esperar. Alguém que aparecia no parque ou fora da creche com uma paciência que até o surpreendeu. Ele aprendeu a adiar suas reuniões, reorganizando os calendários que seus assistentes, antes, guardavam, com precisão, de ferro. Tudo para poder estar lá quando Isabela e Sofia agitavam seus desenhos no ar, ou o chamavam pelo nome com suas vozes brilhantes. No início, elas ainda o chamavam de seu Henrique, ecoando a forma como Catarina o havia apresentado. Mas uma noite, Isabela escorregou e o chamou de papai, sem querer, e a palavra o atingiu com mais força do que qualquer elogio ou prêmio que ele já havia recebido. Ele carregou aquele momento consigo como um tesouro escondido, repetindo-o em silêncio quando as noites se tornavam longas e solitárias, como se a palavra em si tivesse o poder de mantê-lo vivo. A mudança nele não passou despercebida. Seus colegas sussurravam sobre como o multimilionário, antes inabalável, agora saía cedo das reuniões, como sua perspicácia havia se suavizado em algo mais humano, como seu foco estava menos nas margens de lucro e mais nas pessoas. Ele não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que o sucesso medido em números não significava nada em comparação com a alegria de ser chamado para sentar em um tapete e ajudar a construir um castelo de blocos. Sofia adorava entregar-lhe peças, apenas para vê-lo desajeitado com elas, rindo quando sua torre desabava e aplaudindo quando ele tentava novamente. Isabela, mais quieta, mas igualmente teimosa, frequentemente se aninhava ao lado dele com um livro, insistindo que ele lesse, mesmo quando ele tropeçava em histórias que ele nunca havia aprendido quando criança. Cada momento parecia uma lição, cada risada um presente, cada toque um lembrete do quanto ele havia jogado fora. Catarina permaneceu cautelosa, seus olhos sempre vigilantes, sua confiança trancada atrás de muros que ela havia construído para proteger a si mesma e as suas filhas. Henrique nunca a culpou por isso. Ele entendeu que havia destruído algo que não poderia ser reconstruído com alguns gestos gentis ou um punhado de promessas. Ele aceitou as regras dela sem discutir, chegando quando ela permitia, partindo quando ela pedia, sem pressionar mais do que ela permitia. No entanto, pouco a pouco, a postura dela se suavizou. Quase imperceptivelmente, ela não ficava mais de braços cruzados no parquinho, nem o despedia com palavras secas quando ele demorava demais na porta. Às vezes, tarde da noite, quando as meninas estavam dormindo, eles se sentavam em silêncio na mesa da cozinha, não como amantes reacendendo o que foi perdido, mas como dois pais cansados, conectados pelo vínculo dos filhos que haviam trazido ao mundo.
Foi durante uma dessas noites tranquilas que Catarina finalmente proferiu palavras que feriram mais profundamente do que qualquer raiva anterior. Você tem alguma ideia? Ela disse suavemente, olhando para as mãos em vez de para ele, de como era carregá-las sozinha, de ouvir o coração delas bater dentro de mim enquanto você construía torres de vidro e aço, de sentar em uma cama de hospital com 2 recém-nascidos e saber que o homem que deveria estar lá nos virou as costas. Sua voz tremeu, e o peito de Henrique apertou com uma culpa tão aguda que ele mal conseguia respirar. Ele procurou por palavras, mas nenhuma saiu, apenas a verdade de que nenhuma desculpa poderia justificar as escolhas que ele havia feito. Tudo o que ele pôde sussurrar foi: eu fui um covarde. Pensei que força significava te deixar de fora. Agora vejo que foi fraqueza. E se levar o resto da minha vida para provar isso a você, a elas, então é isso que eu farei. Catarina não respondeu. Mas o silêncio dela não era o mesmo que rejeição. Ela o estudou por um longo tempo e, embora seu rosto não revelasse nada, Henrique pensou ter visto o mais leve vislumbre de algo mudando em seus olhos. Não perdão, ainda não, mas talvez o reconhecimento de que ele não era mais o mesmo homem que um dia a havia quebrado. O ponto de virada veio em uma tarde chuvosa, quando Sofia tropeçou e ralou o joelho no parquinho. Seu pequeno grito fez Henrique correr antes que ele percebesse que havia se movido, e ele se ajoelhou na lama, pegando-a com as mãos que tremiam por algo mais do que preocupação. Ele sussurrou palavras tranquilizadoras para ela, embalando-a como se fosse feita de cristal. E quando Catarina chegou segundos depois, ela parou. Vê-lo segurar a filha com tanto medo cru em seus olhos, tanta ternura desesperada em sua voz, era diferente de tudo que ela já havia visto nele antes. Naquele momento, algo dentro dela se rachou. Um pedaço da armadura que ela usava há anos se estilhaçou contra sua vontade. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas mãos roçando enquanto eles confortavam a menina juntos, e pela primeira vez ela não se afastou. Naquela noite, enquanto ele saía de sua casa, Catarina o acompanhou até a porta. Ela ficou ali por um longo momento, o som da chuva caindo suavemente no telhado, antes de falar. Você não está perdoado, mas você está aqui, e talvez isso seja suficiente por enquanto. Henrique assentiu, sua garganta apertada, seus olhos ardendo com uma emoção que ele se recusou a esconder. Ele entendeu que esta não era a vitória, não a redenção, mas era algo que ele nunca ousou esperar, uma chance, por mais frágil que fosse, de pertencer. Enquanto ele voltava para a cidade, as luzes de seu império brilhando ao longe, Henrique percebeu que não se importava mais com o brilho delas. Pela primeira vez, ele sentiu que o verdadeiro centro de seu mundo não estava nas salas de reuniões ou nas manchetes, mas na risada de 2 meninas pequenas e na esperança cautelosa e não dita nos olhos de sua mãe. Ele passou anos construindo muros, mas agora, pela primeira vez, estava aprendendo a derrubá-los tijolo por tijolo, tudo pela família que ele uma vez foi cego demais para ver. Capítulo 8. Um novo começo. A primavera chegou com uma tranquila sensação de renovação, e com ela vieram mudanças que Catarina não podia mais ignorar. As meninas estavam mais velhas agora, curiosas e cheias de energia. Suas risadas preenchiam cada canto da pequena casa, e Henrique não era mais uma sombra parada desajeitadamente na beira de suas vidas. Ele estava lá pela manhã quando podia, trazendo pães de queijo que as meninas devoravam antes da escola. E ele estava lá à noite, ajoelhado no chão de camisa, enquanto Isabela e Sofia
insistiam para que ele jogasse mais uma rodada de seu jogo de tabuleiro favorito. Ele havia se tornado parte de seu ritmo, não sem problemas, não perfeitamente, mas com uma persistência que havia estilhaçado seus muros, até que ela percebeu que havia parado de esperar que ele desaparecesse. Ele havia ficado, através da chuva e do frio, através dos momentos de desconfiança e das noites em que ela fechava a porta na cara dele. Ele ficou porque pela primeira vez ele não queria nada mais do que pertencer a algo que ele não podia comprar. Uma noite, Catarina parou na porta da sala de estar, olhando para ele enquanto ele estava sentado de pernas cruzadas no tapete, ambas as meninas aninhadas nele, suas pequenas cabeças descansando contra seu peito. Ele estava lhes contando uma história, tropeçando nas palavras, mas as fazendo rir mesmo assim. Sua voz suave, de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. A visão a pegou desprevenida, tirando-lhe o fôlego, pois por um breve momento ela não viu o homem implacável que uma vez a havia quebrado, mas um pai que havia aprendido a amar através dos mesmos filhos que ele uma vez rejeitou. Quando os olhos de Isabela se fecharam e Sofia bocejou contra seu ombro, Henrique olhou para Catarina, e em seu olhar não havia arrogância ou exigência, apenas um apelo silencioso por aceitação. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas dormiram, eles se sentaram juntos na mesa da cozinha. Catarina preparou chá, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto colocava a xícara na frente dele. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de anos de dor não dita, até que ela finalmente o quebrou. Você alguma vez pensa em como teria sido se você tivesse ficado? Sua voz estava quieta, mas seus olhos estavam afiados, examinando-o. Henrique exalou lentamente, suas mãos apertadas em torno da xícara. Todos os dias, ele admitiu. Eu penso nas noites que perdi de segurá-las, nas manhãs em que nunca vi o rosto delas se iluminar. Eu penso em você, na força que foi preciso para você criá-las sozinha. E eu odeio o homem que eu fui. Eu desistiria de tudo o que tenho, de cada real, de cada negócio, se pudesse mudar aquela única escolha. Mas eu não posso. Tudo o que posso fazer agora é estar aqui, de qualquer forma que você me permita. Os olhos de Catarina suavizaram, embora as lágrimas permanecessem ali. Você não pode desfazer, você não pode apagar a dor, mas eu vejo a forma como elas olham para você agora, a forma como esperam na janela quando você está atrasado. Eu vejo a forma como você mudou, Henrique. E talvez, possamos parar de viver no que foi e começar a tentar construir algo novo. Sua voz falhou ligeiramente no final, e Henrique se esticou sobre a mesa, sua mão tremendo enquanto pairava sobre a dela, antes que ela finalmente o deixasse tocá-la. Não era perdão, ainda não, mas era uma ponte, frágil e real. E para ele era suficiente. As semanas seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas profundas. Catarina permitiu que ele buscasse as meninas na escola, se juntasse a elas para jantares em família, sentasse à cabeceira de uma mesa que ele havia perdido por escolha. Ele aprendeu a trançar os cabelos delas, suas mãos grandes desajeitadas, enquanto as gêmeas riam e o corrigiam. Ele queimou panquecas nas manhãs de domingo, enchendo a cozinha de fumaça e risadas, e sentou-se pacientemente durante as festas de chá delas, ouvindo atentamente cada palavra, como se cada uma fosse sagrada. Quanto mais tempo ele passava com elas, mais ele percebia que a verdadeira riqueza não estava nos arranha-céus que ele possuía, mas no calor da confiança delas,
na certeza de suas risadas e no afeto cauteloso, mas inegável, nos olhos de Catarina. Uma noite, enquanto o crepúsculo se espalhava pelo céu, Henrique parou no quintal com Isabela e Sofia agarradas às suas mãos, suas pequenas vozes o incitando a persegui-las pela grama. Catarina observava da varanda, seus lábios curvados em um leve sorriso que falava de algo que ela havia contido por muito tempo, mas que não podia mais negar. Ele parou por um momento, olhando para ela, e naquele olhar ele viu não apenas a mulher que havia perdido, mas a vida que ele havia sido cego demais para abraçar. Ele entendeu então que a redenção não era sobre apagar o passado, mas sobre escolher de forma diferente a cada dia. Era sobre aparecer, amar sem medo, provar com ações o que as palavras nunca poderiam consertar. Naquela noite, quando as meninas estavam dormindo, Catarina sussurrou as palavras que ele ansiava ouvir, embora elas não viessem como uma grande declaração, mas como algo quieto e honesto. Você não é o homem que eu conheci. Você é melhor agora, e talvez isso seja o suficiente para tentarmos de novo. Henrique fechou os olhos, seu peito apertou com uma mistura de alívio e gratidão tão avassaladora que ele não conseguia falar. Ele apenas assentiu, sua mão encontrando a dela sob a mesa, seus dedos se entrelaçando como se estivessem esperando anos por aquele único momento. Pela primeira vez, Henrique sentiu que seu império não era construído de vidro e aço, mas de carne e amor, frágil, mas inquebrável à sua maneira. Ele havia perdido tudo uma vez, mas o destino lhe havia dado uma segunda chance, e desta vez ele não a desperdiçaria. Enquanto ele estava sentado ali, ouvindo a respiração tranquila de suas filhas no quarto ao lado e a presença constante de Catarina ao seu lado, ele entendeu que esta era a única vitória que importava. E pela primeira vez em sua vida, Henrique Almeida, o homem que o mundo havia chamado de inabalável, finalmente soube o que significava estar completo.